Boa tarde, irmãos ouvintes. É com alegria que recebemos você nesta grande família Rádio JC Guaçucê. Peço que a graça de Deus possa tocar o nosso coração com muita fé, muita esperança e que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Hoje é sábado, 20 de novembro de 2021 e está começando o nosso programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Fique conosco até às 15 horas e somos gratos pela sua companhia. Vocês ficarão agora com o José, que falará sobre o munus pastoral dos bispos na igreja. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco nessa belíssima tarde de sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Está chegando aí o nosso amigo José Rodrigues. Boa tarde, José, seja bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema o munus pastoral dos bispos na Igreja. Como base para o programa de hoje, teremos o Catecismo da Igreja Católica e textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então vamos ao que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 77. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. E no parágrafo 1549, nos diz o seguinte: pelo ministério ordenado especialmente dos bispos e dos presbíteros, a presença de Cristo como chefe da Igreja se torna visível no meio da comunidade dos fiéis, segundo a bela expressão de Santo Inácio de Antioquia, tipos do patros, como a imagem viva de Deus. O bispo é a imagem viva de Deus, nos diz Santo Inácio de Antioquia. E nos parágrafos 861 e 862 nos fala o seguinte, o Catecismo: para que a missão a eles confiada fosse continuada após sua morte, confiaram a seus cooperadores imediatos, como que por testamento, o munus de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando-lhes que atendessem a todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os instruíra para apacentar a Igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões e administraram-lhes depois a ordenação, a fim de que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem seu ministério. No parágrafo seguinte, 862, assim como permanece o munus que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, a ser transmitido a seus sucessores, da mesma forma, permanece o munus dos apóstolos de apacentar a Igreja, o qual deve ser exercido para sempre pela sagrada ordem dos bispos. Eis porque a Igreja ensina que os bispos, por instituição divina, sucederam aos apóstolos como pastores da Igreja, de sorte que quem os ouve, ouve a Cristo,
e quem os despreza, despreza a Cristo, e aquele por quem Cristo foi enviado. Então, tal é o ensinamento do Catecismo da Igreja Católica sobre o munus do bispo. Então, o que nos diz o texto do professor Felipe Aquino, que vai falar-nos do decreto Christus Dominus, sobre o munus pastoral dos bispos na Igreja. Ele inicia da seguinte maneira: Paulo, bispo, servo dos servos de Deus, juntamente com os padres conciliares, para perpétua memória do acontecimento, decreto sobre o munus pastoral dos bispos na Igreja. Então, nós vamos agora falar sobre este decreto do Papa, sobre os bispos, o munus pastoral dos bispos. Ele inicia da seguinte maneira: Cristo Senhor, Filho de Deus vivo, veio para salvar o seu povo dos pecados e santificar todos os homens. Como ele próprio foi enviado pelo Pai, assim também enviou os seus apóstolos. Santificou-os por esta razão, dando-lhes o Espírito Santo, para que eles, por sua vez, glorificassem o Pai sobre a terra e salvassem os homens, para a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja. Nesta Igreja de Cristo, o Romano Pontífice, como sucessor de Pedro, a quem Cristo confiou suas ovelhas e seus cordeiros para apacentar, tem por instituição divina poder supremo, pleno, imediato e universal na cura das almas. Por esta razão, ele, como pastor de todos os fiéis, tendo a missão de procurar o bem comum da Igreja Universal e o bem de cada uma das igrejas particulares, possui o primado do poder ordinário sobre todas as igrejas. Mas também os bispos postos pelo Espírito Santo sucedem aos apóstolos como pastores das almas, juntamente com o Sumo Pontífice, e sob sua autoridade receberam a missão de tornar perene a obra de Cristo, o pastor eterno, pois Cristo confiou aos apóstolos e aos sucessores o mandato e o poder de ensinarem todas as gentes, santificarem na verdade e apacentarem os homens. Os bispos, portanto, pelo Espírito Santo que lhes foi dado, foram constituídos verdadeiros e autênticos mestres da fé, pontífices e pastores. Então, a Constituição Dogmática Primeira de Ecclesia Christi Pastor a Eternos. Então, meus amados irmãos, aqui nós já vemos como o decreto vai nos explicando e nos falando sobre toda a autoridade que o bispo tem, seja o Romano Pontífice, ou seja, o bispo de Roma, sobre toda a igreja, e o bispo em sua diocese, ou seja, o bispo na sua diocese é a autoridade máxima da igreja, e eles em comum, ou seja, em harmonia com o bispo de Roma, eles formam o corpo apostólico da igreja, onde tem esse munus, e o Romano Pontífice tem esse munus pastoral sobre toda a igreja, ou seja, ele é quem administra, os outros juntamente com ele. Por isso que quando tem um milagre ou um estudo sobre um santo, é o bispo na sua diocese que vai fazer todo o apanhado, todo o estudo sobre o milagre, sobre a intercessão daquele santo,
e vai enviar à Santa Sé para ser analisado. Da mesma forma, a aparição de Nossa Senhora. O bispo da diocese é quem dá a sua palavra, se é verdadeira ou não, e aí envia para a Santa Sé. E ele continua: esta sua missão episcopal, os bispos receberam-na pela sagração episcopal, partífices da solicitude de todas as igrejas, exercem-na em comunhão e sob a autoridade do Sumo Pontífice, no que se refere ao magistério e regime pastoral, unidos todos em colégio ou corpo, com relação à Igreja Universal de Deus. Eles exercem-na cada qual nas partes do rebanho do Senhor, que lhes foram assinadas. Cada um toma o cuidado da igreja particular que lhe foi confiada. Ou uma outra vez, alguns conjuntamente provêm as necessidades comuns de diversas igrejas. Por isto, o Sacrosanto Sínodo, consideradas também as condições da sociedade humana, que em nossa época é levada a uma nova ordem de coisas, tensionando determinar com maior precisão o munus pastoral dos bispos, estatui o que se segue. Então aqui ele vai já colocar em ordem o que foi decidido neste sínodo, através do decreto sobre o munus pastoral dos bispos. Então, pela sagração sacramental e pela comunhão hierárquica com o chefe e os membros do colégio, os bispos são constituídos membros do corpo episcopal. A ordem dos bispos, que sucede ao colégio apostólico no magistério e no regime pastoral, e na qual em verdade o corpo apostólico continuamente perdura, junto com seu chefe, o Romano Pontífice, e nunca sem ele, é também detentora do poder supremo e pleno sobre a Igreja inteira, mas este poder não pode ser exercido senão com o consentimento do Romano Pontífice. Aliás, este poder é exercido de modo solene no Concílio Ecumênico. Por esta razão, o Sacrosanto Sínodo decreta que todos os bispos, membros do Colégio Episcopal, têm o direito de tomar parte no Concílio Ecumênico. Então, o que isso quer nos dizer? Ou seja, o bispo tem a sua autoridade na sua diocese, mas desde que esteja em harmonia, esteja em ordem com o colégio apostólico, com o Romano Pontífice, de consentimento, ou seja, o Romano Pontífice que detém o poder supremo e pleno sobre a Igreja. Então, se um bispo está ensinando algo diferente do que diz a doutrina da Igreja, e ele não está em comunhão com os bispos e em comunhão com o Romano Pontífice, ou seja, com o Papa, ele está claramente fora desse munus, desta graça de estar ligado, deste munus pastoral em harmonia e com os bispos e com o Papa. Assim, desta maneira, é o que acontece quando aconteceu o cisma na Igreja, o cisma do Ocidente ou o cisma do Oriente. Perde essa comunhão com o Papa, com o colégio apostólico. O mesmo poder colegial pode ser exercido junto com o Papa pelos bispos dispersos por toda a terra, contanto que o chefe do colégio os convoque para uma ação colegial, ou ao menos aprove ou livremente aceite a ação
de conjunto dos bispos dispersos, de modo que se torne um verdadeiro ato colegial. Então não é o bispo entender uma coisa e decidir aquilo sozinho. Não, tem que ser em harmonia de comum acordo e sobre a direção pastoral do Papa. Não é pregar e ensinar aquilo que lhe vem na cabeça e sair ensinando como doutrina da Igreja Católica. Não. Então, quando ele sai disso, ele perde essa harmonia, ele perde essa comunhão com os outros bispos e com o Papa. Bispos escolhidos de diversas regiões do orbe, segundo modos e métodos estabelecidos ou a serem estabelecidos pelo Romano Pontífice, prestam ao Supremo Pastor da Igreja ajuda mais válida no conselho, que tem por nome Sínodo Episcopal. Este sínodo, representando todo o episcopado católico em comunhão hierárquica, participam na solicitude pela Igreja Universal. Legítimos sucessores dos apóstolos e membros que são do colégio episcopal, considerem-se os bispos unidos entre si, mostrem-se solícitos por todas as igrejas, já que por instituição e preceito divinos, cada qual, junto com os outros bispos, é responsável pela missão apostólica da igreja. Sintam-se especialmente angustiados por aquelas regiões do orbe nas quais ainda não foi anunciada a palavra de Deus, ou nas quais, principalmente devido ao escasso número de sacerdotes, os cristãos estão em perigo de se afastarem da observância da vida cristã, ou mesmo de perderem a fé, que, a meu ver, é o que ocorre hoje devido a esse isolamento, a esse afastamento da igreja por parte dos fiéis, imposto pelas autoridades civis e que foi aceita pelos pastores. Hoje, os cristãos estão em perigo de perderem a fé, mas que o Espírito Santo possa queimar os corações dos nossos bispos com zelo pastoral e na defesa da fé e da doutrina, meus amados irmãos. Então ele continua: por este motivo, empenhe-se com todo o vigor que as obras da evangelização e do apostolado sejam sustentadas e promovidas com entusiasmo pelos fiéis. Além disso, esforcem-se por providenciar, sejam preparados aptos ministros sacros e ainda auxiliares, tanto religiosos como leigos, em prol das missões e das religiões que sofrem de penúria de sacerdotes. Cuidem também que, na medida do possível, alguns dos seus sacerdotes se dirijam às referidas missões ou dioceses e ali exerçam o sagrado ministério definitivamente, ou ao menos por um tempo determinado, que é aqui o que quando ele diz essas missões e das religiões que sofrem de penúria de sacerdotes, ou seja, aquelas regiões onde tem poucos sacerdotes, e as religiões é a igreja, como por exemplo na África, que tem poucos sacerdotes e que aceitem ir para lá. Então tem o missionário que vai, às vezes um missionário leigo, às vezes um padre de determinada diocese vai como missionário para essas regiões onde tem poucos sacerdotes e passam um tempo por lá, exercendo o seu sacerdócio como missionário. Acontece muito, eu vejo na Canção Nova, tem muitos padres
que exercem esse apostolado, eles passam um tempo em missão em outras regiões, né? E depois retornam para a sua diocese de origem, a diocese de Lorena. Eu sei que tem outros também de outras dioceses que vão, né, exercer este ministério. Além disto, no uso dos bens eclesiásticos, os bispos lembrem-se que devem considerar não só as necessidades de sua diocese, mas também as das outras igrejas particulares, pois que são partes da mesma Igreja de Cristo. Cuidem, enfim, de aliviar o quanto possível as calamidades de que outras dioceses ou regiões estão sofrendo. Maxime confortem fraternalmente aqueles sagrados antíteses, que por causa de Cristo são maltratados com calúnias e angústias, detidos nos cárceres ou impedidos em seu ministério, com sua solidariedade, e os socorram com ativa e fraterna caridade, para que pela oração e serviço dos confrades sejam aliviados e consolados em suas dores. Então, vamos aqui, meus amados irmãos, ele vem falar daqueles irmãos, daqueles sacerdotes que são perseguidos em países comunistas ou por seitas, como no Oriente Médio, aqueles radicais que perseguem, que matam cristãos, que matam sacerdotes, simplesmente por professarem a fé católica, né, como aconteceu aquele grupo terrorista que degolou vários cristãos e filmou e enviou o vídeo, né? Aquele grupo terrorista que a gente não é bom nem falar o nome, mas que acontece muitas perseguições, principalmente em países onde o regime é comunista, né, tais como a China, Cuba e tantos outros países que adotam este regime. Então, meus amados irmãos, agora um pequeno intervalo, tempo de ouvir uma música, tomar uma água e já retornamos. Bom, meus irmãos, e lembrando que para você não ficar de fora da belíssima programação da Rádio JC Guaçucê, é só você ligar no 088-981-35-1790 e deixar aí o seu recadinho. Quero mandar um abraço especial aos nossos ouvintes, Olinto Latânzio, Ivandete Oliveira em Aracaju, Valdívia em São Paulo, Filomena Andrade, Claudete Lopes, que mora em Campina Grande, Miriam, que mora em Tostado, Liliana Garcia, de Buenos Aires, na Argentina, Rosa Gutierrez, que mora em Buena Vista de Campo, no México, Maria del Carmo, que mora em Zarate, na Argentina, Alfredo Bavosi, que mora em Lanús, na Argentina, Sônia Rodrigues, que mora na Argentina, Denise, que mora em São Paulo, Luciana, que mora em Teutônia, no Rio Grande do Sul, Elisete, que mora em Guarulhos, Edna Silva, que mora em João Pessoa, Antônia Júlia, que mora em Juquitiba, São Paulo, Éder Moscato, que mora em Apucarana, no Paraná, Clébio Rodrigues, que mora em Ipatinga, Minas Gerais, Gina, que mora em Americana, São Paulo, Marlise Broni, que mora no Rio de Janeiro, Marlúcia Avelino da Silva, que mora em Recife, Rosângela Maria Barbosa, no Rio de Janeiro, Rosali Clemente, que mora em Itatiba, São Paulo. Um alô aos nossos ouvintes que estão sempre em sintonia na nossa programação. São eles: Perpétua Rodrigues, Itamar Coutinho, no Rio de Janeiro, Célia Souza, que mora em Marília, São Paulo, Grupo do Terço dos Homens de Lagoa Seca, Grupo do Terço dos Homens do Bairro Maré, Dona Maria José, da Legião de Maria, Grupo do Terço dos Homens de Santa Terezinha,
Maria Aparecida Lima, que mora em Serrânia, Minas Gerais. Grupo do Terço dos Homens de Goiatuba. Grupo do Terço dos Homens de Capela Divino Espírito Santo. Nazaré Seixas, que mora em Belém, no Pará. E não esquecendo os nossos aniversariantes da semana. Grupo do Terço dos Homens da Arcodiocese de Fortaleza. Elias Cândido Rodrigues, aqui em Guaçucê. Grupo do Terço dos Homens de Aracati. Neide Nascimento, em São Paulo. Grupo do Terço dos Homens de Nossa Senhora do Carmo. Edilene Alves, em São Paulo. Rivaldo Andrade, em São Paulo. Grupo do Terço dos Homens de Registro, São Paulo. Grupo do Terço dos Homens de Guaçucê. Cleomenes Timóteo, em São Paulo. Gerlanes Torres, em Guaçucê. E Francisco Victor, de Tejuçuoca. Parabéns a todos, muitos anos de vida, muita paz, muita saúde e muita bênção na vida de cada um de vocês. Escutaremos agora, meus irmãos, Padre Reginaldo Manzotti cantando A Tempestade Vai Passar. Continua conosco, a gente volta já já. Há momentos difíceis. E quando há momentos difíceis, a gente acha que está tudo acabado. Quando eu lancei o CD passado, eu estou fazendo uma coletânea. Primeiro, segundo, terceiro. Eu quis dizer para todos: a tempestade vem. Mas ela vai passar. Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Neste bravo mar da vida, ventos vêm me atormentar. Nesta rocha firme e forte que é meu Deus, não temerei. Nele posso. Canta pra mim, vai, quero ouvir. Obrigado, povo de Deus. Confiante andarei. É o nosso hino, não é? As aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá.
A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Já retornamos, amados irmãos. Como eu disse antes, é só o tempo de beber uma água, ouvir uma música. Então vamos de volta ao assunto. Aos bispos, como sucessores dos apóstolos, compete nas dioceses a eles confiadas de per si todo o poder ordinário, próprio e imediato, que é requerido para o exercício de seu munus pastoral. Continua sempre firme a faculdade do Romano Pontífice, em virtude de seu encargo de reservar causas a si ou a outra autoridade. Concede-se todos os bispos diocesanos a faculdade de dispensar, em casos particulares de uma lei geral da Igreja, aos fiéis sobre os quais, segundo a norma do direito, têm autoridade, sempre que julgarem que isto contribua ao bem espiritual deles, a não ser que tenha sido feita especial reservação pela suprema autoridade da Igreja. Então, meus amados irmãos, o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que há certos assuntos que é particular do bispo ou do Romano Pontífice. Como assim, José? Você pode estar se perguntando. Nos casos, por exemplo, do sacramento da crisma, que é reservado ao bispo ministrar este sacramento. Assim como há certos pecados que o padre, o sacerdote paroquial, não tem autoridade para perdoar, apenas o bispo, ou, dependendo dos casos, o Romano Pontífice, o Papa. Nos casos de nulidade do matrimônio, apenas é reservada ao Papa, a Sé Apostólica. Então, são essas peculiaridades, essas casualidades mais reservadas ao bispo diocesano ou ao Papa. Para exercer o poder supremo, pleno e imediato sobre a Igreja Universal, o Romano Pontífice vale-se dos discatérios da Cúria Romana. Estes, por conseguinte, em nome e com a autoridade dele, exercem seu ofício para o bem das igrejas e em serviço dos sagrados pastores. Desejam, porém, os padres do Sacramento Concílio que estes discatérios, que prestaram singular auxílio ao Romano Pontífice e aos pastores da Igreja, sejam submetidos a uma reestruturação mais adaptada às necessidades dos tempos, regiões e ritos, principalmente no que diz respeito ao número, nome, competência e a própria razão de proceder e a coordenação dos trabalhos entre si. Então, manifestam ainda o voto de que entre os membros dos discatérios se nomeiem também alguns bispos de preferência diocesanos que possam trazer ao conhecimento do Sumo Pontífice com mais minúcias os sentir, os desejos e as necessidades de todas as igrejas, ou seja, fazer membros destes discatérios os mais diferenciados das mais diversas regiões e dioceses para que tenha, vamos dizer assim, uma totalidade das particularidades da Igreja, né? E assim o Sumo Pontífice vai ter ali uma diversidade
numa unidade, para assim poder decidir os rumos da igreja. Então, diocese é a porção do povo de Deus confiada a um bispo para que a pastoreie em cooperação com o presbitério, de tal modo que, unida a seu pastor e por ele congregada no Espírito Santo, mediante o Evangelho e a Eucaristia, constituam uma igreja particular, na qual verdadeiramente esta e opera a una, santa, católica e apostólica Igreja de Cristo. Cada bispo a que se confiou o especial cuidado de uma igreja particular, sob a autoridade do Romano Pontífice, apacenta como seu pastor próprio, ordinário e imediato, as ovelhas em nome do Senhor, exercendo sobre elas o munus de ensinar, santificar e reger. Os bispos, porém, reconheçam os direitos que legitimamente competem quer aos patriarcas das igrejas orientais, quer a outras autoridades hierárquicas. Então, o que é que isso quer nos dizer? É que o bispo tem que reconhecer a autoridade dos patriarcas das igrejas orientais e do Romano Pontífice, assim como os padres, os sacerdotes, os diáconos têm de reconhecer a autoridade do bispo na igreja local. O bispo tem toda a autoridade para decidir na sua diocese. Então, ao próprio munus apostólico, dediquem-se os bispos como testemunhas de Cristo diante de todos os homens. Cuidem não só daqueles que já seguem o príncipe dos pastores, mas também devotem-se de todo o coração àqueles que de algum modo se desviaram do caminho da verdade ou ignoram o Evangelho de Cristo e a misericórdia salutífera, até que todos finalmente caminhem em toda a bondade, justiça e verdade. Então, o bispo tem o dever, o munus de ensinar e também o dever de chamar, de exortar as suas ovelhas que porventura se desviaram do caminho ou por ignorarem a verdade completa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou por falta de conhecimento da doutrina da Igreja Católica. O bispo tem o dever, tem a autoridade de exortar esses fiéis ou não fiéis a caminharem no caminho certo, no ensino do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em exercendo o ofício de ensinar, anuncie aos homens o Evangelho de Cristo. Este é, entre os principais deveres dos bispos, o mais eminente. Ou seja, o bispo tem o dever, primeiro, de ensinar as suas ovelhas, ensinar o seu rebanho, ensinar os sacerdotes o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E através da sua postura santificante, santificar e reger a igreja particular, a sua diocese. Chamem-nos à fé na força do Espírito ou confirmem-nos na fé viva. Proponham-lhes o mistério integral de Cristo, aquelas verdades cuja ignorância é ignorância de Cristo. Proponham-lhes igualmente o caminho divinamente revelado para a glorificação de Deus e com isto mesmo, para a consecução da eterna beatitude. Ou seja, às vezes um fiel se desvia do caminho ou quer conciliar o ensinamento da igreja com o que o mundo prega, com o que a sociedade prega, com o que algumas ideologias pregam. Então o bispo tem esse dever de chamar a atenção, de exortar, de ensinar, de confirmar na fé viva as suas ovelhas, pastorear de forma testemunhal e também de forma efetiva
na força do Espírito Santo, na força da sua coroa de bispo, que é a mitra, né? de ter esse dever, esse pastoreio sobre o seu rebanho. Apontem em quanta estima, segundo a doutrina social da Igreja, se deve ter a pessoa humana com sua liberdade e a própria vida corporal, a família, sua unidade e estabilidade, a procriação e educação da prole, a sociedade civil com suas leis e profissões, o trabalho e o lazer, as artes e as conquistas da técnica, a pobreza e a influência de bens. Enfim, exponham os métodos segundo os quais devem ser solucionados os problemas gravíssimos da posse, do aumento e da justa distribuição dos bens materiais, da paz e da guerra, da fraterna convivência de todos os povos. Então, proponham a doutrina cristã por um método adaptado às necessidades dos tempos. Correspondam ele às dificuldades e aos problemas pelos quais os homens se sentem principalmente oprimidos e angustiados. Protejam também a doutrina, ensinando aos fiéis de como defendê-la e propagá-la. Ao transmiti-la, comprovem a materna solicitude da Igreja para com todos, quer fiéis, quer não fiéis, com especial cuidado se interessem pelos pobres e humildes, para cuja evangelização os mandou o Senhor. Ou seja, o bispo deve defender a doutrina da Igreja Católica na sua totalidade e na sua integralidade, né? E também deve ensiná-la. Para anunciar a doutrina cristã, cuidem de empregar os variados meios que no tempo moderno estão à mão, e isto, sobretudo, para a pregação e instrução catequética. Estas sempre ocupam o primeiro lugar. Aplica-se ainda a apresentação da doutrina nas escolas, nas academias, nas conferências e reuniões de todo gênero, e igualmente a sua difusão por declarações públicas feitas por ocasião de certos acontecimentos, pela imprensa e pelos vários instrumentos de comunicação social. Destes últimos é absolutamente necessário fazer o uso para anunciar o Evangelho de Cristo. Preocupem-se que a instrução catequética, que tem por fim tornar viva, explícita e operosa a fé ilustrada pela doutrina, seja administrada com diligente cuidado, quer às crianças e adolescentes, quer aos jovens e mesmo adultos. Ao transmiti-la, observem-se a ordem apta e o método conveniente, não só a matéria da qual se trata, mas também a índole, capacidade, idade e as condições de vida dos ouvintes. Assim, esta instrução se baseie na Sagrada Escritura, na tradição, na liturgia, no magistério e na vida da Igreja. Além disto, zelem que os catequistas sejam perfeitamente preparados para a sua missão, conheçam cabalmente a doutrina da Igreja e aprendam na teoria e na prática as leis da psicologia e as disciplinas pedagógicas. Então, aqui, meus amados irmãos, ele vem através deste decreto, deste parágrafo, falar da importância dos catequistas conhecerem a doutrina da Igreja. E aqui na minha diocese, quase que na sua totalidade, os catequistas não conhecem o catecismo da Igreja Católica, não conhecem a doutrina da Igreja Católica. Então, como é que eles vão ensinar, como é que eles vão passar aos seus catecúmenos a doutrina, a Sagrada Escritura, na tradição, na liturgia, no magistério e na vida da Igreja? Então fica complicado. Infelizmente, a teologia da libertação fez um grande mal na nossa igreja aqui no Brasil. Sei que não é diferente
nas outras regiões do Brasil, mas é uma coisa que pode ser mudada através das novas gerações, através do conhecimento. Então, você, fiel ouvinte da rádio, possa se interessar, buscar, conhecer os documentos da igreja, a doutrina, o catecismo, para que assim possa ensinar os seus filhos, seus vizinhos e dar testemunho desta vivência salutar da doutrina da igreja, do catecismo e da Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Então, ao exercer o seu munus de santificar, lembrem-se os bispos, que foram tomados de entre os homens e constituídos a favor dos homens, naquelas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de oferecerem dons e sacrifícios pelos pecados, pois os bispos gozam da plenitude do sacramento da ordem. Deles dependem, no exercício do seu poder, tanto os presbíteros, que por sua vez, para serem providos cooperadores da ordem episcopal, também eles foram consagrados verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento, como os diáconos, que, ordenados para o ministério, servem ao povo de Deus em comunhão com o bispo e seu presbítero. Os próprios bispos, portanto, são os principais dispenseiros dos mistérios de Deus, bem como os moderadores, promotores e guardiães de toda a vida litúrgica na igreja que lhes foi confiada. Então, meus amados irmãos, é este zelo, este cuidado no exercício do seu munus de santificar, que os bispos vão trazendo para si esta responsabilidade de ensinar, de pastorear suas ovelhas, com a ajuda dos sacerdotes, dos presbíteros, ou seja, dos padres e diáconos. Portanto, continuamente se esforcem porque os fiéis cristãos adquiram conhecimentos mais profundos do mistério pascal e o vivam pela Eucaristia, de modo que constituam um só corpo, estreitamente unido na união da caridade de Cristo, ocupando-se com a oração e com o mistério da palavra. Trabalhem para que todos os que estão sob seus cuidados vivam unânimes na oração, cresçam na graça pela recepção dos sacramentos e sejam fiéis testemunhas do Senhor. E como é que nós, cristãos católicos, vamos ser fiéis testemunhas do Senhor? Através da oração, da vivência dos sacramentos, seja ele a Eucaristia, seja ele a confissão, né? E através deles, na sua integralidade, com o testemunho dos sacerdotes, dos bispos e o ensino da doutrina, é que nós vamos ter a possibilidade de ser testemunha fiel do Senhor. Como diz um pregador que eu conheço, não me recordo agora o nome, mas ele diz que teologia se faz de joelho. Dom Henrique Soares é quem gostava de falar esta frase, né? Que teologia se faz de joelho. Então, o ensino da oração, o ensino da doutrina requer este momento de oração. Então, os mestres da perfeição, os bispos, apliquem-se a promover a santidade de seus clérigos e leigos, segundo a vocação peculiar de cada um. Lembrem-se de sua obrigação de dar o exemplo de santidade na caridade, humildade e simplicidade de vida. Ou seja, o bispo vai dar o seu testemunho no seu ministério episcopal, o sacerdote no seu ministério presbiterial, o diácono no seu ministério. Nós, leigos,
casados no matrimônio, solteiros na sua vida de solteiro, testemunhando, vivenciando os sacramentos, que nós vamos conseguir dar testemunho de Cristo e testemunhar Cristo perante a sociedade. Agora, meus amados irmãos, chegamos ao fim de mais um programa. Rezemos uma Ave Maria, pedindo a graça do Espírito Santo, que fortaleça os bispos, os presbíteros, os diáconos, para que sejam fiéis testemunhas e que possam ensinar, dar testemunho da doutrina da Igreja Católica na sua vida e no seu ministério. Pelo Papa Bento, pelo Papa Francisco, rezemos esta Ave Maria com toda a força do nosso coração, com todo o fervor da nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Meus amados irmãos, envie suas dúvidas, sua sugestão para os próximos temas dos próximos programas e até o próximo sábado, se Deus quiser. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu quero agradecer a você, ouvinte, que está sempre aqui abrilhantando a nossa tarde com a sua companhia. Nós sabemos que esse ano foi um ano muito difícil e que aprendemos um pouco com ele, né? Aprendemos o quanto nós somos fortes e aprendemos que Deus está sempre perto de nós, né, meus irmãos? E ainda não acabou. Em muitos lugares a Covid ainda está circulando com força. Não vamos relaxar, vamos nos vacinar, vamos continuar usando a máscara, usando o álcool em gel, que só assim, meus irmãos, nós conseguiremos vencer essa guerra, né? E isso só acontecerá, meus irmãos, se a gente estiver unido com o mesmo propósito, né? Rezemos agora um Pai Nosso pelos doentes, pelos desempregados, por aquelas pessoas que perderam a sua fé, né? Por todos aqueles que trabalham na área da saúde, pela nossa família. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe Rainha, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Bom, meus irmãos, ficamos por aqui. No próximo sábado, nesse mesmo horário, estaremos aqui com a permissão de Deus. Continue conosco, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Um forte abraço a todos vocês e uma belíssima tarde de sábado.